Esse é um dos pergaminhos mais antigos já descobertos do Alcorão. O que você vê aqui é idêntico ao que temos hoje em qualquer Musaf. Mas se você olhar um pouco mais de perto, vai perceber que há uma sombra de um texto que costumava existir. Os pesquisadores descobriram que havia um texto corânico, ainda mais antigo, que foi escrito por baixo, antes de ser apagado, e um novo texto, familiar, foi escrito em cima. Quando analisado, esse texto apagado, que estava por baixo, continha ayats, que foram reformulados. Algumas palavras adicionadas e outras removidas, que são visíveis quando escaneadas em busca de vestígios da tinta apagada. Então, isso é realmente verdade. Pois é, isso é realmente verdade. Mas então, por que esse texto corânico foi apagado? Por que ele foi substituído por outro texto corânico? Isso significa que havia um Alcorão diferente que é mais antigo do que o que temos hoje. Bom, essa é a história da possivelmente a maior descoberta do manuscrito mais antigo do Alcorão que existe. Makuta, Sanaa. Os manuscritos de Sanaa. Antes de começarmos com esse tema importante e sensível, certifique-se de assistir ao vídeo inteiro. Porque cada informação é importante para entender esse tema de forma correta e abrangente. Depois de assistir a esse vídeo, confira as fontes que eu usei para verificar cada informação. Agora, vamos entender o que realmente está acontecendo. Em 1971, 12.000 pergaminhos foram encontrados em uma mesquita em Sanaa, no Iêmen. Esses pergaminhos pertencem a 926 Musafs. Alguns desses Musafs, ou manuscritos, estavam quase completos, e alguns estavam faltando apenas 10 ou 12 páginas. Eles diferem em quão antigos são. Alguns dos pergaminhos mais antigos datam do primeiro século da Hijra. Alguns foram datados de 10 a 15 anos após a morte do profeta. Que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Entre esses manuscritos, estava este. Este é o manuscrito Sanaa, C1. Quando você ouve as pessoas se referindo aos manuscritos de Sanaa, elas provavelmente estão falando sobre este aqui, o manuscrito C1. E ele se tornou muito famoso por causa de quanto se falou sobre isso. Diferente dos outros manuscritos que encontraram, este foi escrito em um palimpsesto, que é um tipo de material que pode ser usado várias vezes para apagar e reescrever em cima. Em árabe, é chamado de tirs. E assim, ao inspecionar, eles descobriram que havia um texto mais antigo que foi apagado, e um texto mais novo foi escrito em cima dele. Ao fazer radiografias dos pergaminhos, eles conseguiram ver os vestígios da tinta. Para as palavras apagadas, que então revelaram muitas diferenças, variando de ayats reformulados, palavras faltando, palavras diferentes e assim por diante. Essa notícia foi então celebrada por muitos críticos do Islã. Começaram a aparecer artigos de pesquisa, matérias, fotos mostrando as diferenças entre o texto mais antigo e o texto acima. Todos com a grande afirmação de que o Alcorão foi mudado. Naturalmente, muitos muçulmanos ficaram curiosos e decidiram dar uma olhada, o que não deviam. E assim, eles começaram a duvidar do Alcorão por causa de tais afirmações. Então, tem muita coisa para desdobrar aqui. O que está realmente acontecendo aqui? O Alcorão realmente foi mudado? Bom, a resposta curta é: essas são todas afirmações falsas e apenas mentiras comuns. Mas você não acabou de dizer que era verdade. Bom, tem uma diferença entre fato e tirar conclusões. As conclusões deles são simplesmente mentiras descaradas e podem ser facilmente refutadas de 3 aspectos: a tradição islâmica, pura lógica e o testemunho dos próprios pesquisadores. E tem uma grande surpresa que eu vou revelar no final, então não perca essa.
Vamos começar a passar por eles um por um. Então, quanto à tradição islâmica, primeiro, o Alcorão é um audiolivro. Não é um texto, perdido no tempo, que nunca foi ouvido antes. E então descobrimos um dia em uma caverna, e estávamos vendo o texto pela primeira vez. Não. A tradição islâmica é que o Alcorão é transmitido oralmente, de geração em geração. Então, a gente não precisa de livros ou pergaminhos para nos dizer qual é o texto do Alcorão. Segundo, o Alcorão, como texto, tem o mais alto nível de autenticação, o que significa que a cadeia de narração de como o Alcorão chegou até nós tem nomes de pessoas que são conhecidas por serem confiáveis, honesta e com outras pessoas virtuosas testemunhando sobre sua virtude. Além disso, a gente também precisa ter a biografia deles. O que isso é chamado na tradição islâmica que é um ramo separado do conhecimento. Especializar-se em avaliar a capacidade de transmitir informações de forma confiável. E então, ao lado dessa cadeia de narração, temos muitas cadeias de narrações do mesmo grau, reportando o mesmo texto palavra por palavra, que é o que chamamos de tavatur. Então, muitas pessoas confiáveis relatando o mesmo texto exato com o mesmo nível de autenticidade em cada nível. E assim, de acordo com isso, fazemos uma pergunta muito simples: de quem são esses pergaminhos? De onde eles copiaram isso? Quem eram eles? Os Sahaba. Quem testemunhou a justiça e a virtude do escritor? Qual é a biografia deles? Qual é até mesmo o nome deles? Esses pergaminhos pertencem a um aprendiz, a uma criança. Ele era muçulmano, um amigo, um inimigo. Obviamente, a gente não tem nenhuma dessas respostas, então, a gente pode simplesmente dizer que não aceitamos nada como sendo o Alcorão. Se veio de uma fonte desconhecida. E assim, de acordo com a tradição islâmica, esse manuscrito não é nada além de um pedaço da história, e não tem nenhuma obrigação religiosa. Sem nenhuma validação ou verificação. Então, agora vamos para o aspecto lógico. Primeiro, nessa descoberta, eles encontraram 926 mushafs ou manuscritos. Alguns estavam quase completos e 100% idênticos ao que temos hoje. Agora, o C1 é um desses 926. Agora, a pergunta é: e por que eles estão deixando 925 mushafs, que são idênticos ao que temos hoje, letra por letra? E estamos focando no manuscrito C1 e considerando-o como o texto original. Isso é lógico. Por exemplo, se você tem 1000 cópias do mesmo livro, 999 são iguais, mais uma tem alguns erros. Então, é lógico descartar 999 livros? E considerar aquele que é diferente como o certo e os outros como errados? Como isso faz sentido? E considerar que o que é diferente é o certo e os outros são errados? Como isso faz sentido? E isso nem é o caso aqui. O texto encontrado no C1 é idêntico ao que temos hoje, mas é um texto que foi apagado. É sobre isso que eles estão falando. Então, não é nenhum livro entre 999. Aquele livro também é idêntico aos outros, mas tem algumas correções nele. Agora, eles pegaram os erros antes de serem corrigidos. E eles decidiram que esse é o texto original. Então, a pontuação da lógica aqui é realmente -1. Em segundo lugar, o manuscrito C1 era bem especial porque, como eles mesmos descrevem, é um palimpsesto. Então, isso te dá a capacidade de apagar o texto e reescrever em cima. Você pode comparar isso a um quadro negro ou a escrever em papel com um lápis. Agora, se você quiser escrever um texto, hoje, um texto sagrado, para ser preservado para as futuras gerações, você vai escrever isso com um lápis, ou com giz no quadro negro. Isso parece ser bem descuidado e ridículo, para ser sincero. A menos que
Você tem escrito aquele texto com outros propósitos além de realmente preservá-lo. Então, é bem lógico concluir que os propósitos desse manuscrito não são preservar o texto. Mas ele tinha outros usos, o que nos leva ao número 3. Terceiro, o manuscrito C1 provavelmente pertencia a um estudante. Usar um palimpsesto era uma escolha popular para os alunos, porque eles podem apagar, corrigir, ou o professor pode corrigir o trabalho deles. Uma vez que eles terminam, eles podem apagar e usar para outra coisa. O que também destaca esse fato é que, quando comparado a outros pergaminhos encontrados, você pode ver claramente que a escrita neste pergaminho não foi tão bem feita e cuidadosa como em outras peças, apoiando a ideia de que é uma peça de uma criança ou de um aprendiz. Mas essas não são as únicas duas razões pelas quais pensamos assim. Em um dos pergaminhos, encontramos que o estudante começou a Surata Etavaba com a basmala. Lembre-se, estamos olhando para o texto apagado Bismillahirrahmanirrahim. Mas então, a seguir, encontramos as palavras Laia, Takul, Bismillah. Não diga Bismillah. Então, obviamente, ele está sendo corrigido por alguém que está dizendo isso para ele. Ou talvez ele esteja dizendo isso para si mesmo. Não dizer Bismillah nessa posição. Às vezes, ele até escreve sinônimos para uma palavra corânica e depois corrige o erro sem apagar completamente a palavra errada. Como aqui, ele primeiro escreveu que significa crianças, mas a palavra correta é que significa a criança. Então ele apagou a parte da palavra errada e escreveu a correta. Então agora está escrito como. Então, esses pergaminhos contêm anotações, erros, correções, erros de escrita, que claramente foram usados para fins de aprendizado. Agora, devemos pegar o Alcorão de um pergaminho de aprendizado. Quarto, você vai encontrar muitas dessas imagens na internet comparando o suposto Alcorão mais antigo com o que temos hoje. Mas a pergunta simples é: depois de ver como pode ser difícil enxergar o texto apagado, de onde vieram essas frases e sentenças completas? Bom, eles simplesmente inventaram, pelo menos a maior parte. Tudo depende de suposições, por causa de quantos folhetos estão danificados ou são difíceis de decifrar. Ainda assim, quando você olha para a reprodução dos folhetos, ou seja, transformando os folhetos em texto, você pode achar que eles estão tramando algo. Mas quando você olha para a legenda para entender o que todos esses símbolos significam, você vai achar que estão brincando. Então aqui, o texto entre parênteses está apenas parcialmente visível. Mas ainda é baseado em suposições. E se estiver entre parênteses, ainda é conjectural. Em outras palavras, eles não têm prova disso. E se estiver entre barra, então não há vestígios do texto. Se estiver entre chave, então o folheto está basicamente faltando. Então, quando você olha de volta para a reprodução do texto deles, você vai descobrir que, na maioria das vezes, eles basicamente não têm nada. Apenas algumas letras e o resto é suposição. Eles reconstruíram trechos inteiros de supostas ayats com base em uma ou duas letras apagadas. E então eles saem e dizem, com a maior cara de pau, que encontraram novas ayats. Se alguma palavra pudesse descrever isso perfeitamente, seria desespero. Finalmente, o que os próprios pesquisadores disseram sobre isso? E de onde vieram essas alegações? Bom, muitas pessoas estiveram envolvidas nesse projeto ao longo dos anos. O estudioso iemenita Al-Qadi Muhammad al-Waqfa, que era o presidente responsável pelo patrimônio iemenita. E a pedido dos iemenitas, um número de estudiosos alemães não muçulmanos foi envolvido nesse projeto, um dos quais é um orientalista chamado Gerd Pohl. Depois de sua pesquisa, Pohl fez algumas alegações falsas sobre o Alcorão, afirmando que o texto não é tão estável quanto os muçulmanos afirmam.
também surgindo com a ideia radical de que o Alcorão existia antes do Islã. No entanto, o professor Gregor Schuller, outro pesquisador do mesmo projeto, veio a público para refutar as alegações dele e enviou uma carta reportando ao presidente. Esta é a carta que ele enviou, explicando sua posição em relação a alegações do PUN. Nela, ele afirma claramente que não encontrou nenhuma mudança que possa afetar o texto original como o temos hoje. Ele refuta ainda mais as alegações do PUN, enfatizando a autenticidade do texto. Você pode ler a carta completa em detalhes, que eu deixei na descrição. Outra pesquisadora, a professora Ursula Dreibels, também compartilhou suas descobertas sobre a pesquisa e refutou as alegações do PUN, enfatizando que não havia variações a serem consideradas entre os manuscritos que encontraram. Depois, o próprio PUN enviou uma carta para Al-Qadi al-Aqsa numa tentativa de limpar seu nome. Então, ele retratou suas declarações anteriores, afirmando que os Musafs de Sanaa não são diferentes dos Musafs que temos hoje, e que há algumas palavras que foram escritas de forma diferente, sem efeito nenhum no texto real. E assim, muitas pessoas só ouviram as alegações falsas porque era isso que elas queriam ouvir. E eles montaram um caso inteiro em cima de algo que se baseia apenas em alguns vestígios de letras apagadas de uma folha de treino de um aluno. Perfeitamente, incorporando a expressão e agarrando-se à palha. Agora, aqui está um fato, um pouco surpreendente para esse tipo de pessoa. Ao comparar a Bíblia com o Alcorão em termos de manuscritos, vamos encontrar algo impressionante. Como a Bíblia não pode ser decorada, ela depende apenas de manuscritos. E assim, o Novo Testamento, por exemplo, depende de cerca de 5.500 rolos e pergaminhos escritos em grego. Você consegue adivinhar quantos manuscritos datam do século I? Bom, isso seria 0%. Na verdade, cerca de 85% do Novo Testamento depende de manuscritos do século XI ao XV. Isso é mais de 1000 anos depois que foram escritos. E apenas 2% são do século II ao V. Então, toda vez que encontravam um novo manuscrito, ao longo desses 1000 anos, eles atualizavam seu livro sagrado. E é por isso que você encontra coisas assim. Josué, em seu próprio livro, Josué 24, 29, afirma que ele morreu aos 110 anos. Então, por que estou mencionando isso? Bom, isso é para te mostrar como as coisas ficam quando dão muito errado, e para te dizer que os muçulmanos são as únicas pessoas na Terra que podem dizer isso com orgulho e ênfase. Nosso livro permaneceu o mesmo até o ponto final por mais de 14 séculos, tanto oralmente quanto por escrito. De fato, aqueles que não acreditaram na lembrança quando ela chegou até ele, e de fato, é um livro poderoso e repleto de sabedoria e conhecimento profundo, que guia e ilumina, e oferece compreensão do universo. Nenhuma falsidade chega até ele, nem de frente, nem de trás. Tanzilum min hakemin hamid. Obrigado por assistir. Se você quer começar a ler e entender Revelação de um sábio, o livro mais recente que combina perfeitamente com esse curso gratuito, vou deixar os links para todos eles. Louvado. Descrição. Então confere lá. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.